Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre "E um dia os cientistas brasileiros todos se encontraram". Pedro e Cora, como você sabe, toda terça-feira, toda quinta-feira, no YouTube do Meio, na sua plataforma favorita de podcast. Eu sou o Pedro Doria, ao meu lado está minha querida amiga Cora Ronay. Cora Ronay. Aí tem aquela piada, né, do dia que todos os cientistas brasileiros se encontram num bar. Só que não é num bar, é numa conferência. Numa né? conferência. Nós vamos conversar com o ex-ministro da Ciência, Tecnologia e Sérgio Inovação, Rezende, isso. Sérgio Rezende, que está organizando a Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. É a 5ª edição, ela não acontece faz 14 anos, devia acontecer de 4 em 4 anos. Parece que teve uns probleminhas aí no interregno com ciência e tecnologia no Brasil, mas temas super interessantes, né? Mudanças climáticas, inteligência artificial, desinformação digital. Deve sair alguma coisa de interessante desse encontro. Acho que sim. E ele diz que vai ficar online e que a gente vai poder assistir e ler. A gente vai poder, inclusive, fazer aquele negócio de jogar tudo no chat GPT e dizer, chat, resume. Resume. Possivelmente vamos fazer isso, né? Com certeza. Mas olha aqui, mas é muito interessante e é uma conferência na qual o Brasil inteiro devia ficar de olho, porque é realmente a ponta do que está se fazendo em ciência no Brasil e a visão que a ciência tem sobre esses temas importantíssimos, né? Então vai. Ministro, ou como o senhor diz, preferir agora, professor Sérgio Rezende, muito obrigado por participar aqui da conversa com a gente. Satisfação é minha. Eu agradeço a vocês a oportunidade. Estamos aí na véspera da conferência, então, quanto mais ela puder ser divulgada, melhor. Porque tudo vai ser transmitido online, qualquer pessoa pode assistir. A Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. A última foi 14 anos atrás. Por que o Brasil demorou tanto para voltar a juntar os cientistas? Olha, porque nós tivemos períodos difíceis. O final do governo Dilma, que é quando deveria haver uma, elas vinham sendo realizadas a cada 4 anos. 2014 foi um ano muito difícil e de lá para cá foi quase que trágico para a ciência. Nós tivemos 2 presidentes negacionistas da ciência, então, que cortaram verbas previstas por leis foram cortadas, principalmente pelo último presidente. Então, não havia ambiente para convocar a comunidade científica para discutir o que fazer. Então, essa é a razão dessa grande demora. Foi um período longo, muito difícil, e que trouxe prejuízos claros para o Brasil, evasão de cérebros e assim por diante. Ministro, temos 3 temas aí que são certamente críticos quando a gente fala de ciência e tecnologia e que nós sabemos que estão na pauta dessa reunião. E a gente queria falar sobre eles especificamente. Um é o debate sobre grandes plataformas digitais, né? Principalmente quando a gente fala o problema de desinformação que existe dentro da internet, que evidentemente interfere no debate público e atinge a democracia. O segundo é inteligência artificial, que é um salto de desenvolvimento tecnológico imenso que está começando a ser dado e que vai transformar todos os setores da economia, né? E por fim a gente tem a questão das mudanças climáticas. Eu sei que vocês já tiveram vários encontros preliminares de especialistas em todos esses temas e muitos outros, mas se a gente poderia começar por e certamente é um que mexe muito com a curiosidade de todo mundo, o Brasil vai ter uma política nacional unificada voltada para a inteligência artificial? Olha, essa é uma ótima pergunta
Então, eu vou explicar um pouquinho. O- Essa conferência que vai se realizar por 3 dias em Brasília, com a participação presencial de cerca de 2.000 pessoas, mas todas as sessões serão transmitidas online, de modo que qualquer pessoa pode, do Brasil ou do exterior, assistir à conferência. Ela foi convocada pelo presidente Lula por um decreto assinado em 12 de julho do ano passado, e a missão que ele deu à conferência foi exatamente de estudar todo o cenário brasileiro e mundial, de todas as áreas de ciência e tecnologia, e fazer propostas para um plano de ação nos próximos anos, decenal, se possível, decenal. E, naturalmente, não se discute, né, tema com tanta informação, complexidade, em 3 dias de eventos em Brasília. Então, nós tivemos conferências preparatórias que iniciaram em dezembro de 2023 e tínhamos previsto ter conferências estaduais, conferências regionais, reuniões temáticas. E nós definimos 18 temas. A inteligência artificial era uma delas, mudanças climáticas outras, tecnologias digitais outras e assim por diante. Então, logo começaram a surgir demandas para outras reuniões regionais. Só que nosso comitê de organização, que, que tem a participação de muita gente, cerca de 50 pessoas, não teria capacidade de acompanhar de perto e dar, digamos assim, os subsídios para todas elas. Então, nós criamos a figura de conferência livre. Pessoas, instituições começaram a propor conferências livres, mas para fazer parte da Conferência Nacional tinha que ter um certo formato, tinha que ter participação presencial, participação remota, tem que ter interesse nacional e assim por diante. E aí, Pedro e Cora, para nossa surpresa, nós tivemos 157 conferências livres. Não imaginávamos ter tanto, né? E somando as participações nas conferências livres e em todas as outras que eu mencionei, nós tivemos cerca de 70.000 pessoas participando, sendo cerca de 10.000 presenciais e 60.000 remotas. Então, todos os temas que têm alguma correlação, que têm alguma coisa a ver com ciência, tecnologia e inovação, foram discutidos e debatidos amplamente e, melhor, a nossa subcomissão de sistematização conseguiu colocar todas em 3 livros. Estão todos eles disponíveis no site da conferência. Vou abrir um parênteses para dizer qual é: 5cncti.org.br. Qualquer pessoa pode baixar esses livros e eles têm, então, digamos assim, em cada capítulo, um resumo do que foi debatido no determinado evento e quais são as conclusões e recomendações. Então, nós chegamos para essa conferência já com uma extensa pauta, né, de sugestões, assim por diante, e a ideia, então, é que nós vamos dar subsídios para que o governo, liderado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, mas com a participação do Ministério de Minas, Ministério da Educação e do Meio Ambiente, e assim por diante, que vai ser um plano de governo elaborado com a participação da comunidade. Agora, existe um órgão interministerial que é presidido pelo presidente da República. No governo anterior, aquele presidente não participou de nenhuma reunião. Mas o presidente Lula disse que participará todo ano, pelo menos uma vez. Esse órgão chama Conselho Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Ele foi estabelecido no governo Fernando Henrique
segundo mandato, não, ainda no primeiro. Naquele tempo chamado Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia. Ah, não, ainda é, não tem inovação. Não. Bom, então, em março, na reunião de março que o presidente presidiu, ele pediu que fosse levado para a reunião uns 2 ou 3 especialistas em inteligência artificial. E foram alguns muito experientes. E, no final da reunião, o presidente, então, deu uma incumbência à ministra Luciana Santos. Ele queria um plano de ação para a inteligência artificial para alguns anos, para ele anunciar na Conferência Nacional. Olha só. Então, Então, nós vamos ter uma surpresa agora, né? nós vamos ter a surpresa. Eu, como coordenador da conferência, não sei o que está no plano, porque ele foi elaborado por um grupo seleto, não sei nem que pessoas estavam lá, e segunda-feira agora, essa outra segunda-feira, a ministra, o secretário executivo, Luiz Fernandes, e mais 1 ou 2 pessoas, apresentaram ao presidente o plano com orçamento e assim por diante, e a informação que a ministra deu é que o presidente gostou muito. Gostou muito. Então, na abertura da conferência, terça-feira, dia 30 de julho, em que o presidente estará, é, logo no começo do evento, às 9h30, ele vai falar muito superficialmente, naturalmente, sobre a ideia, o plano, assim por diante. Agora, nós vamos ter na conferência sessões plenárias de manhã e à tarde, e à noite, quer dizer, final da tarde, e a sessão plenária do primeiro dia será só sobre inteligência artificial, em que 2 ou 3 pessoas, lideradas pelo secretário executivo, vão apresentar o plano. Depois disso, então, ele será disponibilizado. Então, a conferência, como eu disse, vai estar sugerindo propostas, ideias e tal, para um plano geral, em todas as áreas e ações, mas ela já começa com um plano para a inteligência artificial elaborado, e isso é uma grande novidade para nós. Então, você tem toda a razão, esse é um tema crucial, da maior importância, que precisa da participação de pessoas da área, né, de, de informática, ciência da computação e assim por diante, mas precisa de cientistas sociais, pessoas de muitas áreas do conhecimento, porque, como você disse, essa área já está nos afetando um pouquinho, mas vai afetar muito mais. O senhor acredita que nós temos tempo e competência para chegar nesse patamar em que ela está rolando nos Estados Unidos? Eu imagino que na China também, mas disso a gente ainda não está sabendo aqui. Cora, nós temos no Brasil especialistas com reconhecimento internacional em várias universidades brasileiras, várias. Se tem uma coisa que falta no Brasil, são empresas realmente desenvolvendo para comercializar, muito pouquíssimas. Algumas startups, algumas outras, mas deixa eu aproveitar e dar uma informação já como a conferência está se beneficiando disso. Eu falei que nós tivemos 221 eventos prévios e a comissão de sistematização e documentação cabia a tarefa de produzir documentos sobre essas conferências. E os membros não poderiam participar, né, dessas conferências todas e tal. Agora, todas elas foram gravadas. Então, o que aconteceu nos últimos meses, 3 meses, basicamente? Uma empresa que é aqui de Recife, chamada TDS, tem um sistema que, a partir do áudio, eles produzem textos razoavelmente inteligíveis. Então, a comissão
recebeu esses textos trabalhados por inteligência artificial. É, o sistema chama síntese inteligente. Esse é o nome do sistema de inteligência artificial. E aí, então, os 15 membros da comissão pegaram todas elas e deram, então, a forma final, porque a inteligência artificial é muito importante, tá? Mas ela nunca, minha opinião, que não sou da área, vai substituir a inteligência humana com a sua criatividade. Então, mas foi muito importante que a comissão tivesse esses textos, porque seria muito difícil ter textos de relator de cada conferência com uma certa uniformidade. Quer dizer, no Então, fundo, ela já está sendo usada. no fundo funciona aquela ideia do chat GPT, né? A gente joga os PDFs e pede, resume. E aí ele resume em 5 linhas, né? Agora, ministro, a TDS Company que você citou é do Silvio Meira, né? Que é um dos grandes especialistas em tecnologia, em ciência da computação aqui no Brasil. O Silvio, então, imagina que é um dos nomes envolvidos no desenho dessa ideia de o que é planejar a inteligência artificial para o Brasil. Exatamente. Silvio é do nosso comitê consultivo, assim como outras 40 pessoas importantes, e ele fez parte do grupo que elaborou o plano. E ele será um dos debatedores na apresentação do plano. A apresentação do plano, como eu falei, vai ser feita no primeiro dia da conferência, pelo secretário executivo. A sessão vai ter Silvio Meira, mais 2 debatedores da área acadêmica e 2 debatedores de empresas. Então, é a única sessão plenária que vai ter essa característica de discutir um plano concreto. Quer dizer, um plano concreto envolvendo iniciativa privada, né? Exatamente. Nós vamos ter também sessão plenária sobre o meio ambiente, mudanças climáticas, na qual a ministra Marina Silva vai participar. Vamos ter plenária sobre educação. Vamos ter plenária sobre a nova indústria Brasil. Então, realmente uma variedade grande de temas que serão discutidas por um número limitado de pessoas, comparado com as reuniões preparatórias, mas de pessoas com muita experiência nas suas áreas. Educação é um tema que, evidentemente, eu acho que é menos uma questão de interesse, né, ministro? E mais uma questão de aflição. Imagino que boa parte dos brasileiros ou pelo menos quem está prestando atenção, se aflige muito com a situação da educação no Brasil. Afinal de contas, nas últimas 2 décadas, o Brasil dobrou o seu investimento em educação e, no entanto, a gente não viu nos diversos testes uma diferença. Quer dizer, a gente botou mais dinheiro e não viu um aumento de qualidade. Isso não é, da minha parte, de forma alguma, uma defesa de que se tire dinheiro, é claro que não, mas a gente precisa entender como que a gente consegue dar um salto de qualidade. A gente conseguiu, na Nova República, universalizar o acesso à educação, principalmente quando a gente está falando de ensino fundamental e médio. Mas a gente não conseguiu ver o aumento necessário de qualidade para preparar os brasileiros para esse mundo que é um mundo do conhecimento no qual a gente está entrando. Inteligência artificial é, evidentemente, uma oportunidade de a gente... É uma tecnologia que a gente pode usar para, ao invés de aumentar as divisões que existem na sociedade, aumentar a desigualdade, diminuir a desigualdade, né? Permitir que mais brasileiros tenham acesso a boa educação usando a tecnologia, não para substituir professor, mas para ajudar professores. Isso está sendo pensado, inteligência artificial junto com a educação? Isso faz parte do projeto? Como eu falei, eu não sei os detalhes do plano, mas eu imagino que sim, porque esse é um tema que preocupa todo mundo, né? Agora, eu só não concordo exatamente de que não houve melhora, viu, Pedro? Por favor, acho que me corrija. Certos indicadores,
acabam sendo um pouco parciais, tá? Mas eu acho que houve melhor. Eu vou dar um exemplo muito específico de medidas que levaram a uma melhora clara, por exemplo, em exames. Você sabe que tem aquele exame nacional do ensino médio e que O Enem. um grande número de alunos participa e, e que acaba fazendo um ranking de estados. Pois bem, alguns estados do Nordeste, há 20 anos, estavam lá embaixo. O senhor tem toda a Pernambuco era um razão. deles, Ceará era outro e tal. Então, em particular, eu acompanhei em Pernambuco mudanças que foram promovidas principalmente a partir da entrada de Eduardo Campos no governo estadual, em 2006. Que medida? Algumas medidas muito claras, porque não havia escolas em tempo integral. Então, já no segundo ano de governo, Eduardo decidiu que teria algumas escolas em tempo integral, selecionou, de tal maneira, haver uma distribuição em todo o estado, e em tempo integral, o professor passaria para tempo integral e com aumento de salário, naturalmente. Mas não podia fazer isso com todo mundo. Então, ele conseguiu fazer uma seleção e ele disse o seguinte: só um terço dos professores fizeram as contas, né? Só um terço dos professores vai passar a ser tempo integral. Naturalmente, isso causou uma mobilização grande, ameaça de greve, aquilo tudo, mas ele, com a capacidade, né, de dialogar e de tomar decisão, levou em frente. Então, passamos a ter escola de tempo integral em Pernambuco e, gradualmente, o número delas foi aumentando. O vice-coordenador da nossa Conferência Nacional é um físico, meu colega e amigo, que chama Anderson Gomes. Ele está tendo um trabalho fenomenal na conferência. Anderson foi secretário de Educação também, com Eduardo Campos, e aí fizeram um programa para distribuir tablets para todos os alunos. E acho que não chegaram a todos, mas então, houve progressos claros. Resultado, naquele exame você falou o nome, eu O esqueci o Enem. O nome. Enem. Não, não é o Enem, não. É o exame do ensino médio. O do Enem já é para entrar na universidade. Ah, tá certo. Mas não É, tem problema. é um pare- Pernambuco estava lá, como eu falei, em 20º tanto. Nos dois últimos foi em quinto lugar. O Ceará é outro exemplo notável, que também teve medida desse tipo. Então, em alguns estados, claramente, houve uma mudança muito grande, e isso contribuiu também para atrair mais estudantes, porque um problema do Brasil é exatamente esse, que as famílias não, digamos assim, obrigam, muitas famílias não obrigam os seus filhos a estudar, até alguns não deixam porque querem como mão de obra para trabalhar na lavoura e assim por diante. Eu acho que o cenário melhorou razoavelmente, mas tem muito que melhorar ainda. Quer dizer, no fundo, a gente percebe que o que falta é vontade política. Porque, por exemplo, nós somos totalmente top em agro. E temos uma agência como a Embrapa, que é um modelo para todo mundo que esteja interessado no campo, na agronomia, tem que prestar atenção no que a Embrapa está fazendo. Há um ponto que a gente não sabe muito bem o que veio antes, se foi a Embrapa ou se foi o agro, mas a gente percebe que quando a gente quer crescer, a gente consegue. Então, claro, e o exemplo do ministro é claro. Tanto no Ceará quanto em Pernambuco, há uma evidência de que quando você enfileira governos, que mesmo de partidos diferentes, tratem a coisa como uma política de Estado, os ganhos são reais. A melhora é real. Política pública pode melhorar a qualidade da entrega de serviço público, né? Você imagina se a gente tivesse uma Embrapa da inteligência artificial, por exemplo. Eu não sei se eu ia querer uma estatal da inteligência artificial, agora eu tenho dúvidas. Não sei uma estatal, mas se a gente tivesse um empenho do governo
em patrocinar a ciência, Em organizar. tocar, em organizar, seria muito importante. Eu sinto falta disso. Eu percebo que não há esse empenho, não há esse empenho no nível nacional. Você tem casos pontuais. Acontece em Pernambuco, acontece no Ceará. Qual é o problema com esse país, ministro? Professor, desculpe. O problema é a política, exatamente. Vem um político, alguns políticos tomam várias iniciativas, fazem plano, aí vem outros e desfazem. Então, essa cultura política é muito ruim. Eu acho que essa é uma das razões das nossas dificuldades, né? Algumas trágicas, né? O exemplo de Porto Alegre está aqui vivo. Algumas prefeituras de Porto Alegre fizeram aquele sistema fenomenal de barragens e comportas. Aí vieram outras depois que não deram a manutenção. Aí, na hora da enchente, as comportas não fechavam. Que coisa absurda. As comportas já tinham atuado em outras ocasiões, dessa vez não atuaram, porque não tiveram a manutenção. As pessoas disseram, os recursos que foram colocados, né, para a manutenção das comportas foram completamente, né, desprezíveis, né? Então, esse é um problema. É um problema que vocês têm razão. Começa na política. Se nós tivéssemos um sistema político, digamos assim, melhor, e, de tal maneira até que a culpa não é só dos políticos, é da sociedade que elege maus políticos, isso cria uma realimentação. É um processo de realimentação. Mas, então, nós temos essa situação. Agora, foi ótimo você falar sobre a questão da Embrapa, porque eu costumo usá-las em algumas palestras minhas e tem indicador para isso. Vocês sabem que na ciência, a forma com que a descoberta, o desenvolvimento são comunicados à sociedade, à comunidade científica, é através de artigos científicos, procura-se publicar nas melhores revistas, né? E tem, então, bancos de dados com a classificação dos países, das regiões, pelo número de artigos publicados e pelas citações dos artigos. Um artigo que ninguém cita, ele quase não tem valor, porque ele não vale nada, né? Mas, então, o Brasil está, no momento, em 14º lugar nesses rankings, no ranking que se chama Cimago, já teve em 13º. Aliás, nos anos 90, ele estava em 20º lugar. Aí foi subindo, 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 subiu bastante a partir de 2000 até 2014, depois até recuou um pouquinho. Mas esse é o ranking geral. Nas engenharias, o Brasil está em 19º lugar. É ruim, muito ruim, né? Agora, nas ciências agrárias, ele está em 4º lugar. Olha. Pois é. Então, é preciso ter ciência de qualidade para ter tecnologia. E a Embrapa foi um grande motor disso, né? Então, você falou, não sei que vem primeiro, é o agro, é a Embrapa. Eu estou convencido que foi a Embrapa. Porque o Brasil não tinha soja. Foi basicamente o trabalho da Embrapa, feita na unidade do Rio de Janeiro, onde tinha uma pessoa fenomenal chamada Johanna Doberheimer, brasileira. Ela veio para o Brasil com 2 anos de idade, era polonesa, se não estou enganado. Johanna fez ciência agrária de nível internacional e ela contribuiu para o desenvolvimento de espécies de soja para que ela desenvolveu uma bactéria e colocada, digamos assim, as sementes de soja produzidas com aquela bactéria, ela fica na raiz e essa bactéria absorve nitrogênio sem precisar quase dos fertilizantes nitrogenados. E o Brasil passou a produzir soja. Hoje é um dos maiores produtores, acho que já é o maior.
Isso é dos últimos 20 anos. A Embrapa tem 50 anos. Então, a partir da Embrapa, muita coisa aconteceu. Foi a Embrapa também que viabilizou o polo de agricultura que tem no sertão nordestino, em torno do Vale do Rio São Francisco, Petrolina, em Pernambuco, Juazeiro, na Bahia, assim por diante, que é o maior produtor de frutas para exportação no momento, é do Vale do São Francisco. É verdade. E, e Toda, as toda encomendas frutinha que a aumentam. gente compra é Vale do São Francisco. É impressionante. A uva sem semente é desenvolvimento da Embrapa. E, Muito e popular a lá em casa. produção de Super. petrolina, a produção de petrolina teve que aumentar muito nesses últimos tempos, porque a safra do Rio Grande do Sul foi comprometida, então as encomendas aqui para o Nordeste aumentaram muito. Ciência em qualquer área, em alguma chama muita atenção, ciência é fundamental para o desenvolvimento. Ciência e educação. Não Então, tem educação, não tem desenvolvimento sem ciência e educação. então, ministro, deixa eu aproveitar seu gancho aí. Poucas coisas são mais críticas hoje do que a questão das mudanças climáticas. O clima está mudando, e isso quer dizer que o mundo está ficando mais inóspito. E nós todos vamos precisar nos adaptar de muitas formas. Uma delas é descarbonizar a economia, parar de jogar carbono na atmosfera. Outra delas é compreender que parte da transformação é inevitável e precisamos nos adaptar. Um dos problemas que nós temos hoje para nos prepararmos para esse mundo de fenômenos climáticos extremos e de descarbonização está diretamente ligado a outro tema que vocês estão discutindo, que é a desinformação. A gente precisa explicar para as pessoas e convencer as pessoas, estamos numa democracia, precisamos convencer as pessoas de que o problema é urgente, é real e precisa ser encarado. Como é que desses debates preliminares que vocês tiveram, esse encontro entre o problema da desinformação e o problema das mudanças climáticas bateu? Nós tivemos mais de um evento que tratou da questão das mudanças climáticas, e agora na conferência, mais precisamente no primeiro dia, no dia 30, vamos ter uma sessão que chama Descarbonização da Indústria. Então, tem uma questão muito séria que envolve um grupo mais seleto da comunidade que é instruído, que é exatamente do empresarial, dos empresários. As empresas muitas empresas são grandes poluidoras, né? Então, é, a mudança nesse comportamento depende não apenas da percepção dele, da informação, mas depende também de ações de governo. Ações de governo, legislações, e realmente a legislação brasileira que envolve isso, ela é complicada. Na hora que a lei vai ser aprovada, entra interesse daqui e dali, e entram artigos novos e tal. Então, esse é um problema em boa parte do mundo. No Brasil também. Alguns países conseguiram lidar com isso melhor, principalmente países europeus, menores, mas a China está lidando com isso também, mas ela é a maior poluidora no momento, mas ela está conseguindo gradualmente mudar o seu perfil energético, mas ainda é uma grande poluidora. Então, concordamos que esse é o grande desafio da humanidade. E aí, de vez em quando, nós vemos líderes de países que não acreditam que a mudança climática é causada pelo homem. Isso aconteceu com o nosso ex-presidente, com o presidente anterior, com o presidente dos Estados Unidos, Trump, que também é um grande poluidor. Ele dizia que não, isso aí não é feito humano, isso aí é natural. Até cientistas. Em todas essas questões, tem políticos
ou mal informados ou mal intencionados, mas também tem cientistas. Eu conheci um grupo, ainda quando estava no Ministério, que eles pediram uma reunião comigo, e eram pessoas de várias áreas, tinham físicos, químicos, assim por diante, queriam me convencer de que o Brasil não deveria fazer isso, aquilo, porque as mudanças climáticas são causadas por efeitos climáticos, de que existe mostrado, ele mostra uns gráficos que mostram que tem períodos em que a Terra aqueceu, depois ela esfriou, assim por diante, só que nenhum gráfico é tão convincente quanto o do aumento da concentração de gás carbônico na atmosfera, e a ciência sabe muito bem que o gás carbônico deixa passar a luz visível e ultravioleta do Sol, mas ela aprisiona o infravermelho, uma faixa eletromagnética do infravermelho. E é o infravermelho que é produzido por calor. Então, isso está mais do que provado que é a concentração de gás carbônico na atmosfera que causa o aquecimento global que está aí. A gente tem também a medida da temperatura média da Terra, ela vai aumentando, e temos esses acidentes trágicos, como tivemos no Rio Grande do Sul, há muitos anos atrás tivemos em Petrópolis, de vez em quando temos acidentes como esse, temos as queimadas, né, secas. Então, esse é um desafio da humanidade e que, infelizmente, não está sendo devidamente tratado pela política global. Ministro, então, uma última pergunta aqui para o senhor. Começa a semana que vem a conferência e pelo que eu entendi, o que esses 3 dias de conferência vão fazer é informar o Brasil a respeito das conclusões já tiradas, não é isso? Isso será feito após a conferência, né? Naturalmente, vamos ter as discussões. A nossa comissão de documentação rapidamente vai produzir um conjunto de conclusões e, num prazo um pouquinho maior, vai fazer detalhamento. Então, nós esperamos ter, daqui a algumas semanas, digamos assim, informações um pouco mais abrangentes, um pouco mais superficiais também, e esperamos comunicar a toda a sociedade brasileira. Muito obrigada, ministro. Professor. Professor. É verdade, porque ele esteve ministro, mas ele é professor. Esse é nosso vício jornalístico, Cora, de tratar para o ministro sempre. Isso mesmo, Cora. Eu passei, foram anos longos para mim, 5 anos e meio. Mas professor a gente é. Exatamente. Né? Eu não deixei de ser. Aliás, depois que eu saí do ministério, eu tomei a decisão que não queria nenhum outro cargo executivo e que ia ser somente professor universitário. Então, atualmente, eu só trabalho na pós-graduação, eu trabalho na área de física, de materiais, oriento estudantes de mestrado, de doutorado, dou aulas, e é isso que me mantém vivo. Recebi essa incumbência da ministra Luciana Santos de coordenar a conferência. Tentei escapar, mas não consegui. E estou satisfeito de ter conseguido passar esse tempo e com a ajuda do meu secretário adjunto, da comissão coordenadora, e vamos chegar satisfeitos à conferência, porque ela já é um sucesso, e esse sucesso vai se consolidar na próxima semana. Professor Muito Sérgio obrigado Rezende. a vocês pela oportunidade. Vocês vão contribuir para a divulgação dessa conferência. Muito obrigado, senhor, então. Estamos no ano 2 do uso da inteligência artificial. O quanto ela avançou, em que setores? O quanto que é promessa vazia? Vem cá. O que de novo está para explodir nos próximos meses? Como vai ser o futuro, hein? Não o futuro distante, mas o futuro de daqui a pouquinhos anos. Existe chance de ela se tornar igual à inteligência humana? Maior?
Nós estamos para lançar o Meio Perspectiva IA, uma edição especial que inclui uma pesquisa de uso da tecnologia, artigos que revelam o que está acontecendo e um webinar. Todo esse conteúdo vai poder ser acessado, assistido e baixado pelos assinantes Premium do Meio. Ainda não é Premium? Então aproveita essa oportunidade. Quer saber mais sobre inteligência artificial? No próximo dia 29, às 19 horas, eu vou dar um webinar gratuito sobre IA. Para participar, se inscreva agora no nosso site. É grátis. Até lá.